Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite, tratando do nosso tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Em nossa última devocional, nós encerramos assim a chamada sessão parentética entre as visões das trombetas e das taças. Apocalipse capítulo 11, versículo 14, até Apocalipse 14, versículo 20. Conforme vimos, este intervalo, ele não trata de julgamentos propriamente ditos, nem especificamente do juízo final, mas apenas o introduz e retrata com profundidade os conflitos espirituais que precederão imediatamente a segunda vinda de Cristo. A visão utiliza-se de personagens simbólicos que representam as forças dos dois lados dessa batalha cósmica espiritual. Com a proximidade do juízo, os crentes, neste intervalo, estão sendo consolados com a visão do contraste que existe entre a igreja triunfante e os ímpios em tormento. Ou seja, enquanto os santos, aqueles que foram selados por Deus, agora vencedores, enquanto eles estarão dando graças ao Senhor, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, os ímpios estarão enfurecidos. Enquanto os santos receberão os galardões, os ímpios são destruídos. Enquanto os santos, naquele grande dia, para eles, será um grande dia de glória, para os ímpios será terrível dia de desespero. Portanto, este interlúdio, ele tem esse objetivo de consolar os crentes, os santos, antes do derramamento das taças da ira de Deus. Esse interlúdio trata então da batalha das forças do inferno, ou seja, Satanás, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, no caso específico aqui, o dragão e seus aliados, ou seja, as duas bestas, a da terra e do mar, pelejando contra a mulher e os seus descendentes. Em outras palavras, a igreja do Velho e do Novo Testamento. Só que esse interlúdio, ele traz uma perspectiva triunfante, ou seja, ele termina com a derrota de Satanás para o Filho, para os anjos no céu e também para a igreja na terra. E mostra agora a igreja em completo e definitivo estágio de glória, no gozo eterno da comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, os ímpios em completo eterno de desespero sob a ira de Deus, separados para sempre. Fica claro que além de consolar os crentes, os servos, os selados de Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, além de consolá-los, o propósito desse interlúdio aqui, com certeza, é exortá-los a continuarem perseverantes e fiéis. É isso que podemos ver em Apocalipse 13, verso 10 e também capítulo 14, verso 12. Mas há um detalhe muito interessante que eu preciso tratar com vocês aqui, que desperta muita curiosidade de muitas pessoas e também desperta muitas interpretações errôneas e perigosas. O detalhe é a respeito desta besta que emerge da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 até o versículo 18. Essa besta que possuía 2 chifres de cordeiro, mas falava como dragão. E por meio de truques, por meio de pseudos milagres, procura enganar as pessoas, bem como levá-las a adorarem a besta do mar, também conhecida como falso profeta. Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, verso 10. E atua como propagandista dessa outra besta. Ou seja, será uma imitação de João Batista. Ela não tem, melhor dizendo, o poder próprio, mas recebe poder por sua união com a outra besta. O seu grande objetivo é captar a lealdade religiosa da humanidade para a besta que emerge do mar.
A besta que emerge do mar, também chamada de falso profeta, incorpora o poder civil, o poder político, o poder bélico, inspirado por Satanás. Também simboliza a falsa religião, a falsa filosofia, em qualquer forma que estas apareçam ao longo de toda a dispensação. O falso profeta se manifestará com grandes sinais. Apocalipse 13, verso 13. Isto confere literalmente com o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 12. Portanto, o grande perigo do falso é ser parecido com o verdadeiro. Por isso temos que estar bastante atentos. O falso profeta, com sinais e prodígios, procurará seduzir a todos para adorarem o anticristo escatológico. E assim, como aconteceu lá em Apocalipse capítulo 7, verso 3, quando Deus, então, às portas da grande tribulação, sela os seus, sela os escolhidos, os eleitos na fronte, separando-os da sua ira, que haveria de ser derramada sobre o mundo, Apocalipse 9, verso 4, aqui também, na intenção de imitar Deus, a besta também tem a sua marca, que é aplicada sobre a mão direita e também sobre a testa daqueles que a adoram. Assim como no caso de Deus, Apocalipse 7, o selo de Deus não se trata de um selo literal, mas sim de algo espiritual, com certeza, seguindo mesmo critério de interpretação, também o selo aqui da besta não se trata de um selo literal e, portanto, de algo espiritual. A fronte na Bíblia, especialmente aqui na linguagem apocalíptica, significa a mente, ou seja, a vida intelectual, a filosofia, o credo de uma pessoa. A mão direita indica o trabalho, os feitos, as suas atividades. Portanto, receber a marca da besta na fronte ou na mão direita indica que a pessoa assim caracterizada, ela é sua propriedade e está a seu serviço, ou seja, ao serviço da impiedade de corpo e alma. Naquela ocasião, os que não têm essa marca, eles não usufruirão dos chamados privilégios da besta. Portanto, os que não têm essa marca serão perseguidos. Só quem tiver essa marca é que terá esses privilégios. Podemos dizer, então, que o número, esta marca, o número 666, 666, portanto, é um número simbólico. 7, na linguagem apocalíptica, é um número de Deus, significa perfeição, significa absoluto, completo. 6 é o número do homem, significa incompleto, imperfeito, é o número do fracasso. Isso significa que por mais poder que a trindade satânica, ou seja, as 3 bestas, e no caso específico aqui, o falso profeta, o anticristo, por mais poder que eles tenham, na realidade, esse poder não é deles e também é limitado, inclusive o tempo deles. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, capítulo 13, versículo 5, capítulo 20, versículo 4. E por fim, conforme o próprio interlúdio mostra, as forças do inferno serão total e definitivamente vencidas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 19, verso 20 e 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 e 25. Portanto, a marca da besta, 666, não tem relação com códigos de barras, com senhas eletrônicas e muito menos com chips, isso ou aquilo outro, tantas coisas que nós ouvimos por aí. Esta marca tem relação com um estilo de vida, com uma submissão, com as obras praticadas à filosofia de Satanás.
os verdadeiros crentes, os selados por Deus, conforme Apocalipse capítulo 9, verso 4, esses preferirão a morte do que a apostasia. Ou seja, eles vencerão o dragão e o anticristo, capítulo 12, verso 11, exatamente porque permanecerão fiéis ao Senhor. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, esses não, em absoluto, não adorarão a besta, não adorarão o anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Esses reinarão com Cristo para sempre. Nossa próxima devocional, nós veremos então o primeiro anjo derramando a sua taça pela terra, e assim terá começado o juízo final. Apocalipse 16, verso 1. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém.